Deus a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13. Porém, ele tem em suas mãos tanto o enganador quanto o enganado. Ou seja, tanto a serpente quanto Eva e Adão estavam debaixo do controle de Deus. Não havia nada fora do seu poder. A serpente só preferiria engano se Deus decretasse, e Eva só acreditaria na serpente se Deus decretasse. Ou seja, Deus controla o engano, e se aquele engano terá sucesso, embora ele não seja o tentador. E isso nos adianta um pouco, pois alguns usam esse texto de Tiago para tentar negar que Deus controla todas as coisas, dizendo que como Deus não pode tentar a ninguém, ele não pode ser a causa da tentação. Portanto, existe uma causa secundária real. Mas perceba o erro. Se ele controla ativamente o enganador e o enganado, conforme observamos no texto de Jó, capítulo 12, versículo 16, então ele controla toda a tentação. Não há uma segunda causa real. Deus causou a tentação. Sim, ele causa a tentação, mas não é o tentador nem o agente. Se trata de um erro de categoria dizer que existem duas causas reais. Não existem. As outras chamadas causas são totalmente controladas por Deus. A essa objeção da primeira premissa de que existem duas causas eficientes na tentação é falsa. Sim, puramente falsa, pois, primeiro, não respeita os próprios termos categóricos, que Deus é a única causa transcendental, e isso significa que ele controla toda a realidade e que a criatura é apenas o agente, mas não pode produzir causa na realidade. Sendo assim, ela não concorre com Deus. E, portanto, o concorrentismo é uma blasfêmia, é falso, é uma heresia, é uma distorção da Escritura. E segundo, eu afirmei que a criatura ou qualquer agente é apenas uma causa qualitativamente diferente. Ou seja, o que ele mesmo assume, mas não aceita a distinção qualitativa de causa. Ou seja, somente Deus é a única causa transcendental. E uma única causa real ou transcendental não concorre com uma causa relativa, aparente ou mecânica. Agora, observe que Deus é a causa real e não o agente. As pessoas confundem agente com causa única, que é a causa transcendental. Bem, e agora, para ser mais específico ainda, com causa transcendental, a única causa transcendental é a única causa que altera ou controla toda a realidade. E como Deus é a única causa transcendental que controla a realidade, não há como uma segunda causa não transcendental concorrer com ele. Portanto, se formos usar o próprio exemplo aristotélico do escultor, ou seja, que na verdade é apenas um aprimoramento da analogia de Platão, podemos dizer que Deus é aquele que, primeiro, criou a pedra. Segundo, está moldando a pedra, que seria toda a realidade, ou seja, ele é a causa tanto eficiente como formal de todas as coisas. Terceiro, ele não é a pedra, mas criou, sustenta e modifica ela. Quarto, ele é a causa final de toda a sua obra. Assim, não existe nenhuma liberdade ou concorrência em relação a ele, pois nenhuma das suas criaturas pode concorrer com ele, assim como uma estátua não pode concorrer com o seu escultor. E agora, observe o exemplo do jogo de xadrez. No jogo, nós temos o cavalo que captura o peão, mas em relação aos jogadores, nós temos o primeiro jogador que captura o peão do segundo jogador. E como Deus é a única causa transcendental, não existe outra causa que concorra com ele. Ele é o jogador único que move as peças do jeito que ele quer. O homem é como o cavalo. Ele é uma causa instrumental ou aparente que foi criado por Deus em sua ontologia. É sustentado por Deus em sua realidade.
Observe agora mais outro exemplo. Agora, o exemplo do escritor de um livro. Suponhamos que em um livro, um personagem pelo nome de Zé da Bolha ouve batidas na porta e pensa se vai abrir a porta ou deixar fechada. Então ele pensa, pode ser a minha namorada, mas essa hora da noite e sem aviso prévio? E então ele decide abrir a porta, e assim faz, gira a maçaneta e abre a porta. A única causa transcendental de toda essa história é o escritor, o pensamento do Zé da Bolha, a decisão dele e os atos que ele teve, bem como batidas na porta do outro personagem vindo do autor. E portanto, Zé da Bolha, os personagens, a porta abrindo, não podem concorrer com o autor da obra. Afinal, ele é uma causa transcendental, ou melhor, ele está além da física, além da natureza, ou melhor, além da criação. Não há nenhuma possibilidade de os personagens concorrer com ele. Portanto, o autor é a causa transcendental e o personagem é causa mecânica. Portanto, nunca um personagem de uma obra pode concorrer com o autor. Nunca! Eu falei nunca! Uma causa se trata daquilo que dá existência a algo, ou produz um efeito certo. Não existe causa sem efeito. A criação não produz efeitos por si mesma, mas depende totalmente de Deus para existir. Assim, o fogo ordinariamente queima, mas isso depende de Deus. Pois quando Deus decide salvar os seus servos da fornalha, então o fogo não os queima. Quando Deus decide, o ferro do machado flutua na água, o mar vermelho se abre, Pedro caminha sobre as águas e os montes se transportam para o meio dos mares. Mesmo as chamadas causas secundárias são produtos da providência ordinária de Deus. E, portanto, o mundo não é um mecanismo regido por leis impessoais de causalidade, mas foi criado e hoje é sustentado pelo Deus pessoal, que faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade. Deus causa os pensamentos e a volição do homem. Ele não precisa infundir pecado ali no homem depois da queda. Ele apenas inclina o pensamento da criação metafisicamente para onde ele quer. A vontade é conduzida para onde ele quer. Portanto, suponhamos que o diabo tinha em si mesmo a ontologia de pecar ou não. Deus apenas controlaria seu pensamento e sua vontade para a ação e pensamento que ele desejasse. Deus não precisaria alterar a ontologia do diabo ou remover a vontade do diabo. Ele apenas estaria determinando qual pensamento e ato o diabo faria. E, portanto, isso não é infusão nenhuma. A criatura foi feita com essa ontologia, ou seja, natureza, e com essa natureza passível de mudança, ou seja, mutável. Visto que somente Deus é imutável, a criatura é mutável. Mas as criaturas não mudam a si mesmas, mas são mudadas por Deus, que é imutável. Assim como o oleiro muda a forma que ele quer do barro. Agora, observe mais uma vez. Como uma causa transcendental, ou seja, metafísica, pode concorrer com uma causa não transcendental? Sendo que Deus escreve a história rigidamente como o salmista diz na analogia do escritor, confira em Salmos 139, versículo 16. Como? Agora só me diga como que um personagem dessa história pode concorrer com ele como causa. E agora usaremos a física. Sim, a física é usada pelo aristotelismo para definir causalidade. Existe uma distância de espaço e tempo, geralmente entre causas e efeitos. A distância percorrida por uma lâmina até cortar uma veia mortal ou não fazer. A relação do tempo necessário para que uma causa surja efeito, como, por exemplo, uma bala atirada por cima ou acaso, e o tempo necessário da outra pessoa sair ou permanecer no lugar onde ela vai cair. Visto que Deus controla essas relações da realidade, não é correto defender uma concorrência
além de ser completamente irracional. Pelo problema do empirismo e da indução à ciência, não pode estabelecer leis fixas na natureza. A própria teoria gravitacional newtoniana foi descartada na física e substituída por uma nova. Assim, as ciências e os métodos de julgamento baseados no empirismo não podem nos fornecer um padrão confiável de causalidade. E, portanto, a Bíblia é muito clara sobre isso. Jesus diz que, se poder dizer pela aparência do céu o que acontecerá, mas Salomão diz que isso nem sempre ocorre, pois é Deus quem controla os céus. Ou seja, nem sempre quando o céu fica escuro e as nuvens densas vai chover. Ou seja, a relação de causalidade entre os efeitos de nosso mundo é controlado diretamente e exaustivamente por Deus, não apenas em algo extraordinário, mas em uma experiência ordinária como uma simples chuva. Confira em Mateus capítulo 16, versículo 3 e Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 ao 5. E, portanto, o que Salomão ensina aqui é a falha do nosso julgamento humano de relação entre causa e efeito através do empirismo.